Vamos começar mais uma aula, né, sobre desenvolvimento motor. Eu gosto de estar fazendo esse trabalho no sentido de estar alertando os pais para que você tenha um olhar mais observador e principalmente para que você comece a brincar com seu filho, não só com conteúdos de imaginação, mas também com movimentos, né? Como o desenvolvimento motor ajuda nesse funcionamento motor, nessa destreza, para que essa criança adquira habilidades que a criança dentro do transtorno do espectro autista apresenta ao longo do seu desenvolvimento. É um assunto que eu gosto muito, é um assunto que tem uma relevância muito grande e que depende muito desse ambiente, né? A gente vê que no Brasil como é deixado para trás o desenvolvimento motor da pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista. Então, tem profissionais da área, não só no Brasil, mas fora, tem muitas pesquisas falando disso, que as pessoas dentro do transtorno do espectro autista têm um funcionamento motor diferenciado que vai prejudicar e muito na aquisição de destrezas, a aquisição de movimentos. Então, assim, como que nós aprendemos e como nós fazemos esse desenvolvimento motor? Então, quando a gente é criança, a gente brinca muito, a gente corre, a gente pula, e isso vai refinando as habilidades. E o nosso menino, geralmente, ele fica mais apático, mais encapsulado, mais do ladinho, né? E não faz com que essas habilidades se aprimorem. Então, nós temos, dentro do transtorno do espectro autista, a gente vai repetir sempre, tem uma variabilidade enorme, né? Então, eu não posso dizer nada que se aplica somente a uma criança, mas tudo se aplica ao espectro de uma maneira geral. Então, nós vamos falar. Eu tenho uma criança que tem uma destreza manual muito boa, mas tem uma dificuldade em fazer esse movimento sacádico dos olhos, do pescoço, para conseguir fazer uma cópia de quadro, ou até aquele movimento mesmo, né, das articulações, dos dedinhos, para que ela consiga fazer esse motor funcionar na hora de uma cópia. Então, quando nós falamos do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de uma criança que tem um comprometimento neurológico, porque o transtorno do espectro autista, ele é de nível neurológico. Se é de nível neurológico, isso vai causar déficits nesse funcionamento motor dessa criança. Então, se o nosso cérebro é como se ele tivesse vários, a área da linguagem, a área motora, a área tal, mas na hora de organizar isso para funcionar, ele funciona em conjunto. E aí é que está a grande questão. Quem leva nessas informações para o sistema nervoso central, quem é? O neurônio motor. Então, esse neurônio motor, ele precisa ser estimulado. E como que nós vamos estimular esse neurônio? Através do movimento. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente vê que nem sempre isso é colocado nas bibliografias que a gente tem, indicando que a psicomotricidade, o educador físico, tem que fazer parte da intervenção da pessoa dentro do transtorno do autismo. Então, estes déficits podem provocar várias consequências. E uma delas é o atraso na fala. O desenvolvimento motor é o primeiro que vem. Se tem pode provocar nas questões sociais, vai para a escola, os meninos estão brincando, fazendo brincadeiras motoras. E a gente vê que a nossa criança, né, nem sempre participa, nem sempre compreende o que está acontecendo. A aprendizagem, quem é da área da psicopedagogia, da pedagogia, da psicologia, sabe que a primeira habilidade que essa criança tem que desenvolver é a apreensão do seu próprio corpo, né? Ela tem que aprender esse esquema corporal, de que forma ela funciona, né? Vivenciar o seu próprio corpo para que ela tenha autorregulação, para que ela saiba modular estes gestos e fazer o gesto na hora que precisa fazer. Então a gente também, nós estamos falando nesse momento de função executiva. Olha, quando você pega alguns artigos, a maioria trabalha com jogos e trabalha com o movimento motor para destreza e para autocontrole do movimento. Então, eu estou controlando o meu movimento. Então, as nossas meninas, os nossos meninos têm muita dificuldade nesse sentido. Então, apesar da importância desse trabalho motor,
nós temos poucas publicações e pouco também se fala desse tema. Então, é importante lembrar o quanto o movimento corporal ajuda na vida. Quer dizer, ele tem influência na vida, na qualidade de vida, não só da pessoa dentro do transtorno do espectro autista, mas todos nós. A criança, síndrome de Down, ela precisa desse trabalho psicomotor, de se movimentar, de controlar seu próprio movimento. Então, quando a gente fala de movimento motor, a gente não está falando só de uma coordenação motora ampla, mas a gente está falando desde um simples gesto ao movimento corporal especializado. O movimento corporal especializado é aquele que tem a intencionalidade de execução e consegue executar. Quer dizer, a gente vê nossas crianças tentando pular a amarelinha, mas ela faz o movimento, mas o corpinho não sai do lugar. Então ela não consegue fazer esse planeamento motor. Alguns pesquisadores aconselham que as habilidades motoras façam parte do critério diagnóstico e não só de avaliação para a intervenção precoce. Ou seja, antes, há uns 10 anos atrás, nós estávamos falando de integração sensorial. E agora a integração sensorial é um dos critérios também, está dentro do DSM. O DSM-5 também fala do desenvolvimento motor, mas não diz muito sobre isso. Então, eu acredito que daqui um pouco isso também vai fazer parte. Então, eu não preciso só identificar, eu preciso intervir. E a intervenção com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela tem que ser uma intervenção clínica. Porque se eu deixar uma criança aberta no espaço, sem com que eu organize esse movimento, porque o desenvolvimento motor, ele também tem uma ordem. Ou seja, primeiro eu movimento meu corpo, o bebê, depois ele começa a arrastar, depois ele começa a engatinhar, depois ele começa a andar. Então eu tenho marcadores dentro do meu próprio desenvolvimento. E a criança dentro do transtorno do espectro autista também deve passar por esses marcadores. Deixar essa criança livre num ambiente onde tem vários, lógico, ela vai experimentar, ela vai se desenvolver, mas o tempo será um tempo muito maior do que para uma psicomotricidade mais clínica, né? Dando para aquela criança o que ela precisa aprender e ajudando a passar por esse processo de desenvolvimento. Então, dentro do método Dias-Presotti, o que nós acreditamos? A função que não foi amadurecida, como diz Vygotsky, eu tenho que levar para essa criança. E depois que ela já está experienciando o seu corpo, vivenciando o seu corpo, conseguindo executar movimentos, não tem por que eu não levá-la para um outro tipo de aula mais tranquila, onde ela pode trabalhar o imaginário, onde ela pode estar em contato com os outros objetos. Isso é uma opinião pessoal? Sim, isso é uma opinião pessoal, porque quando eu olho para a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, eu vejo que a maioria dos meninos tem dificuldade e eles fogem das dificuldades que eles enfrentam. Isso é fato, eu também fugiria. Mas o desenvolvimento motor, ele é responsável também pelo desenvolvimento afetivo, pelo desenvolvimento cognitivo. Então é na infância que nós aprimoramos as nossas habilidades motoras. E se essa criança não tem esse vivenciar corporal, como que ela vai aprimorar as suas habilidades motoras? Então, quanto mais eu brinco, corro e me movimento, maior a possibilidade de domínio do meu próprio corpo e, consequentemente, dos meus próprios movimentos. Então, quando eu falo do movimento, eu falo às vezes para a mãe assim, seu filho pula, pula, Lourdes, mas eu falo para ele, pula, fulano, e ele não consegue fazer aquele movimento na hora que a ordem vem. Então, a psicomotricidade mais clínica, mais direcionada, mais funcional, ela ajuda nesse sentido, de estar fazendo com que essa criança execute o que é para ser executado e dando uma ordem no processo de aprendizagem desses movimentos motores. Então, a maioria das pessoas no transtorno do espectro autista apresenta dificuldades no funcionamento motor. Ou seja, essa criança se desenvolve, ela anda, ela engatinha, ela faz tudo o que precisa fazer, mas ela tem dificuldade no funcionamento motor. E essa dificuldade vai causar vários outros prejuízos
em outras áreas. Então, elas são corroboradas também, gente, pela falta de interação social. Se eu não brinco, se eu não corro, se eu não estou junto, como que eu vou trabalhar todas essas destrezas? Então, as brincadeiras, elas estimulam o domínio das funções motoras e as aprimoram. Então, quando eu pego uma criança dentro do transtorno do espectro autista, não quer dizer que não tenha brincadeira na psicomotricidade. Sim, tem brincadeiras, tem um momento bem lúdico, mas em cima dos objetivos que eu tracei para ela, em cima de uma escala de desenvolvimento motor que foi aplicado. Ou seja, eu preciso pegar essa criança, eu preciso avaliá-la e perceber aonde estão essas dificuldades. A gente tem a escala do Rosa Neto, a gente tem a escala do Vitor da Fonseca, existem várias outras escalas que nós poderemos trabalhar. E até mesmo, gente, a linha do desenvolvimento infantil, a linha do desenvolvimento do bebê humano. Eu posso pegar essa linha de desenvolvimento e, através dela, ver aonde essa criança apresenta as suas falhas e entrar de uma maneira mais diretiva. Ah, eu quero que ele pule, tá certo? Então eu vou planejar atividades que ele pule, mas eu vou ajudá-lo a pular, eu vou dar o comando para que ele consiga executar. Então, quando a gente fala desse funcionamento motor, quais são os prejuízos que ele pode trazer? No próprio planejamento. Planejamento é: eu vou até ali, vou dar 2 pulinhos e volto. Às vezes essa criança começa a andar, ela já vai para outra coisa. Então, isso tem várias outras questões envolvidas a nível neurológico. No sequenciamento dos movimentos motores e no processo visoespacial, incorrendo em prejuízo de entender e dar significado ao que é visualizado. Então, eu preciso pegar essa criança, trabalhar desde a destreza fina até os movimentos amplos, para que ela consiga imitar, para que ela tenha ritmo, para que ela consiga seguir. Os nossos meninos, você vê uma criança que tem um bom desenvolvimento motor, mas que tem um funcionamento motor com prejuízo, tá lá a musiquinha, todo mundo cantando, fazendo gestos, e aí ele tá atrasado naquele movimento. Por que ele está atrasado naquele movimento? Por que ele não consegue acompanhar a outra criança? Somente com a prática, somente com o treino. Quando a gente fala treino, parece uma coisa assim, né? Assustadora. Não estou falando daquele treino, pega uma bolinha e pega uma balinha e dá um pulo. Não é disso. Mas assim, se eu tenho um bom atleta, porque ele treina, eu também treino as minhas habilidades. Então, o treino ele ajuda com que esse neurônio se organize. E isso é muito importante. Então, eu tenho de partir de onde aquela criança está, planejando as atividades para que ela desenvolva as habilidades necessárias. Então, quais são os prejuízos sinalizados? Uma coordenação motora pobre, falta de equilíbrio, hipotonia, ou é uma criança muito rígida, ou é uma criança muito soltinha, muito molinha, que vai pegar no lápis, o lápis cai. E às vezes eu já vi criança que não consegue segurar até o pescoço, o peso da cabecinha de repente cai. Então ela tem muita dificuldade no planejamento motor e ou ela é muito vagarosa na execução dos movimentos. Então ela tem dificuldade no ritmo, ela tem dificuldade na imitação. E aí a psicomotricidade ela vem dar um retorno em relação a isso. E o que os estudiosos dizem? Aquilo que nós temos repetido. Quanto mais cedo, mais direcionado essa criança passa para uma intervenção, melhores os resultados. Então, o desenvolvimento motor, ele vem primeiro, ele precisa ser avaliado e ele precisa de intervenções pautadas no próprio desenvolvimento humano. Então, o que ela vai ter a nível de aprendizagem? Quais são as dificuldades que a gente enfrenta? Dificuldade na pega do lápis, inabilidade em escrever com letra legível, lentidão na escrita, uma letra muito rápida que sai, né, muitos borrões, dificuldade na cópia do quadro ou de livros, ficam preocupados e aí a gente vai de um ápice a outro. Tem aquela outra criança que ela fica tão preocupada com o traço, para a perfeição do traço, que ela se perde no conteúdo. Dificuldade no corte com a tesoura, na pintura e na colagem. Aí já entra questões sensoriais também. Modelar massinha, eu faço dissociação de cérebro na hora que eu estou fazendo esse movimento. Esse movimento ele desassocia o hemisfério direito do esquerdo. Quando eu vou rasgar, eu desassocio. Então eu preciso pensar nisso também com meu filho. São atividades simples, mas que os nossos meninos apresentam
dificuldades na execução daquela atividade. E eu vejo uma criança com cognitivo preservado, ela vai tentando compensar essas dificuldades. Ou com a mãozinha na mesa ali, ao invés dela usar as duas mãos, ela usa uma única mãozinha para fazer a bolinha. Mas quando ela vai fazer esse movimento, ela tem extrema dificuldade. Esse movimento aqui, todo mundo que me conhece, eu falo o tempo todo, ele ocupa 90% do cérebro. Então, esse tipo de movimento nós também treinamos com o nosso menino. Esse movimento, você pega uma criança dentro da transtorno do espectro autista que ainda está no movimento palmar, você põe um objeto para ela pega com a mão inteira, ela não tem esse movimento da pinça. Então, por isso, eu preciso intervir. Por isso, eu preciso realmente levar materiais, instrumentos para que essa criança possa se desenvolver nessas habilidades. Então, uma outra questão é a dificuldade em manter a linha para a leitura de um texto, dificuldade em pegar e jogar uma bola, chutar bolas mesmo parada, como os nossos meninos têm dificuldade, pular com os dois pés para frente, para trás, pular com um pé só. Então, alternar os pés quando pula, pular corda, saltar, andar em faixa de equilíbrio. Então, tem uns que têm um equilíbrio maravilhoso. Tem outros que não têm esse equilíbrio tão bom assim. E dentro do espectro, a gente vai lidando com essas sutilezas. Ou ele é muito bom nisso, ou ele não é bom nisso. Então, eu preciso olhar para essa criança de maneira individualizada. Eu preciso pegar uma escala de desenvolvimento, aplicar para que eu possa ver os resultados, para que eu tenha objetivos. Se eu não avaliar essa criança, se eu não levá-la, quantas mães chegam e falam assim, Lourdes, ele está com um problema na mãozinha na hora de escrever, e na hora que a gente pega essa criança, eu falo, mãe, não é na destreza do movimento, é na força. E aí precisa trabalhar força com essa criança, precisa colocá-la para engatinhar, para que ela adquira essas habilidades. Então, o que os pais podem fazer em casa? Pode fazer muita coisa, principalmente exigir um movimento, trazer o movimento. Nós temos agora pessoas, né, crianças que estão aqui conosco e por essa pandemia chegou cheia de movimentos estereotipados. Se meu cérebro, como eu disse, a gente pensa através de palavras, se essas palavras não estão presentes, né, para esse pensar organizado, essa criança vai para o seu corpo. E se ela ficar no ósseo, ainda mais vai se desorganizar. E quando essas mães perguntam para a gente, essa semana a Andrea estava comentando, gente, mas é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Essa criança precisa andar, essa criança precisa se movimentar. Esse adolescente mesmo, ele é severo. Severo também precisa se movimentar. Eu preciso montar ali uma estrutura com que ele vá trabalhar com o seu próprio motor. Se imagina dentro de casa, sem muitos pensamentos organizados, o tempo todo numa mesma rotina. É lógico que essa criança e esse adolescente vá se desorganizar. Então, quando eu penso em rotina para esse adolescente, eu também penso nas questões físicas, motoras para ele. Olha, se você vai para a academia, para que você adquira uma energia melhor, para que você consiga, então esse adolescente também precisa desse movimento para que ele possa se organizar. Ou seja, ele precisa, e aí os pais ficam, mas como fazer uma esteira, Luz? Não, dá para fazer esteira sim, dá para pular no jump, dá para correr em círculos, e aí, claro, um profissional qualificado para organizar, como é que faz? Para fazer o esquema de exercícios que esse adolescente vai fazer. Mas não se esqueça, se ficar só em casa, ele vai começar a criar um monte de manias. E semana que vem nós vamos falar desse desenvolvimento cognitivo. O ócio, aquele ócio não criativo, ele é muito responsável pela desorganização dos nossos meninos e das nossas meninas. Principalmente aquela pessoa que tem um comprometimento maior, que fica só em casa, que não vai para lugar nenhum. O desenvolvimento motor, o trabalho físico, de atividade física, ele contribui e muito. Se você tem uma adolescente
comprometido, né, a nível severo dentro do transtorno do espectro autista, leve atividades motoras para essa pessoa, porque vai auxiliá-la a se organizar. Organize a rotina, veja o que você pode fazer, se tem uma bicicleta que você pode comprar, que não saia do lugar, uma bicicleta, que acho que é spinning que fala e tal, de academia, para que ela possa movimentar, para que você arrume um horário para ela. O desenvolvimento motor vai tirar vários pensamentos circulares. Esse trabalho motor vai fazer com que essa energia se organize, com que ele durma melhor, com que ele se alimente melhor. Então é trazer energia positiva para esse corpo. E eu não sei por que a gente não encontra tantos trabalhos falando disso. Mas é muito importante. Então, o que os pais podem fazer? Proporcione um espaço, né, onde a criança possa rolar, ficar de barriga para baixo, engatinhar e explorar o ambiente. Observar o tônus dessa criança, se essa criança é mais molinha, mais parada, mais quietinha, que tem uma dificuldade extrema em fazer atividades motoras, ou se essa criança é aquela criança rígida, você olha para a perninha dela, ela tá toda malhada, porque sobe em tudo, pula em tudo, é aquela mais hiperativa, que tem os movimentos mais, tá o tempo todo em processo de busca. Ah, mas eu vou levar a atividade motora para essa criança? Sim, porque dentro da atividade motora eu estou trabalhando ordem, eu estou trabalhando memória, eu estou trabalhando uma série de coisas para que essa criança se organize a nível interno e principalmente para que ela trabalhe as funções executivas e trabalhe a autorregulação. A autorregulação, ela não está só na mesinha, mas ela está no controle do próprio movimento. Então, eu posso trabalhar de forma estática, eu posso trabalhar com movimentos amplos e eu estou ajudando essa criança a se organizar. Colocar ao seu redor brinquedos adequados para a idade, estimulando a apreensão desses objetos, estimulando a exploração, estimulando a funcionalidade do brincar. Então, à medida que a criança cresce, estimular o contato com diferentes superfícies, grama, brita, andar no meio-fio, e aí encorajar a criança a andar, pular com os dois pés, correr. Eu acredito que isso eu vejo muito com síndrome de Down também, que tem uma resistência. Não, precisa sim fazer movimento motor. Esse movimento motor vai ajudar esse neurológico a se organizar. Então é importante que nesses momentos os pais aproveitem para socializar com outras crianças. Posso pegar um outro menino, fazer uma brincadeira, fazer um circuito. Aqui na clínica a gente trabalha muito com circuito. É, Por que circuito, Lourdes? Porque eu estou trabalhando memória. Por que circuito? Porque ele vai ter que se organizar para a próxima etapa do exercício. Às vezes, fazer com que essa criança tenha que desviar de cones. Tem alguns meninos nossos que não olham para o chão. Eles vão andando e derrubando tudo que tem. Não presta atenção no seu ambiente. E através da psicomotricidade, nós podemos trabalhar tudo isso. Aí tem pais que falam assim: ah, mas eu preciso de um espaço amplo. Não precisa. Às vezes eu estou aqui com a minha criança, eu gosto muito de trabalhar com eles movimentos estáticos, né? Bate palma, uma, duas. Eles têm dificuldade, gente. Eu coloco mapinhas, então toca nariz, toca a cabeça, toca a orelha. E aí ele vai ter que repetir esse movimento. Estou trabalhando atenção, eu estou trabalhando coordenação, eu estou trabalhando concentração. Então a quantidade de habilidades, e como eu disse para vocês, numa função assim tão simples de tocar dedinho, mas que para o nosso menino é muito complicado, muitas vezes. Então, assim, levar para essa criança aquilo que está faltando no desenvolvimento dela são os critérios básicos do método Dias-Presorte. Porque nós acreditamos que o desenvolvimento motor influencia em todas as outras áreas. Nós não acreditamos por uma crença, nós acreditamos porque nós lemos muito sobre isso e a gente sabe que o desenvolvimento motor ele vem primeiro. Então, quando eu pego a minha criança, eu tenho que separar
em pequenos passos essas habilidades. Eu tenho mães que os meninos estão correndo, as meninas estão correndo, e aí a gente fala para ela assim: mãe, vamos trabalhar a psicomotricidade? Não, mas ele vai brincar. Não é brincadeira, apesar de ter que ser feita de forma lúdica. Eu tenho uma escala de desenvolvimento onde eu vou avaliar aquela criança e eu vou intervir naquilo que falta. Quando eu falo do método de Espresotti, por quê? Qual é o pressuposto básico do nosso método? É levar para a criança, criar estratégias e mediar para essa criança o que ela necessita. Então, se a minha criança vai trabalhar e a gente precisa da destreza desses movimentos para o processo de aprendizagem, para andar de bicicleta. Ah, o meu menino não anda de bicicleta. Por quê? Tenta sim, tenta uma, tenta duas, tenta três, até ele conseguir andar de bicicleta. Não desistam, insistam. Meu menino não anda de velotrol porque o pezinho fica parado. Gente, isso é uma coordenação dos dois lados dos hemisférios. Não precisa ser algo maçante, cansativo, mas eu preciso reforçar esse tônus na maioria das vezes. Às vezes esse tônus é tão rígido que a letra sai de uma forma tão... Ele coloca tanta força no lápis que às vezes quebra a ponta de 10 em 10 minutos. E eu preciso voltar. E quem vai graduar essa força é ele mesmo. Então, quando eu falo em desenvolvimento motor, eu estou falando em autorregulação, eu estou falando em função executiva, eu estou falando desse neurônio que leva para esse sistema nervoso central, né, todas as informações recebidas pelos seus sentidos sensoriais. E se essa informação não vai para o lugar que precisa ir, ela começa a fazer ciclos e mais ciclos. Então, a educação física, a psicomotricidade deveria estar como uma área interdisciplinar. E aí eu entro com uma opinião pessoal. É lógico que o brincar é importante e tem que ter lugar. Falo disso o tempo todo. É lógico, o lúdico faz muita diferença. Mas eu preciso organizar o que essa criança precisa aprender. Se eu não organizar e não levar para ela, ela capta muito pouco do ambiente. Ou seja, eu tenho uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Essa criança ela não vai se relacionar com esse meio, desde o início nós estamos falando disso. Então, não se relacionando com esse meio, não experimentando, não experienciando, como que ela vai desenvolver a habilidade? Nós desenvolvemos as habilidades necessárias correndo, brincando, sendo desafiados e dando importância para esse movimento. Já os nossos meninos ficam ali ensimesmados, parados consigo mesmo, e isso influencia negativamente nesse funcionamento motor. Quando chega a época de alfabetização, quando ele chega a época de ir para a escola, essa criança traz, né, vários déficits que a impede de fazer a escrita, ou que a impede de copiar de um quadro. Então, nós precisamos trabalhar a coordenação desses movimentos, mas eu preciso trabalhar também o controle desses movimentos. O controle desse movimento é que vai ajudar na autorregulação, é que vai ajudar no planeamento motor e vai ajudar no planejar e executar um movimento motor. Então não é quando eu e a Andréa estávamos discutindo, e é muito interessante, porque os pais têm muita resistência no sentido de perceber quando a aprender conseguiu colocar um espaço para trabalhar o motor, nós ficamos muito felizes. Por quê? Porque nós sabemos que uma criança que não sabe do seu esquema corporal, que não tem esse controle do seu próprio esquema corporal, como que ele vai desenvolver lateralidade? Se ele não desenvolve lateralidade, como que ele vai organizar o processo de percepção visual? Como? É aquilo que eu falei para vocês. Logo no início da vida, o olho segue a mão.
e depois a mão cega o olho. Você joga uma bola para os nossos meninos, ele não tem a destreza de agarrar. A bola pega nele até que ele possa te dar uma resposta. Às vezes a bola pega depois que ele bate a mãozinha. Ou então quando ele vai jogar, ele não consegue jogar com essas duas mãozinhas. Ele põe muita força, né? Então nós precisamos, desde o início, disponibilizar brinquedos, objetos, para que essa criança possa experienciar tudo aquilo que infelizmente ela está impedida pelo processo que ela vive. Então trazer essa criança, né, buscar essa criança para a nossa realidade, para o nosso mundo, a gente precisa também resgatar o movimento motor. Nós já trabalhamos com pessoas, eu gosto muito de falar, adolescentes que tinha muita dificuldade com pensamento. Semana que vem nós vamos falar desse cognitivo, nós vamos falar sobre rigidez de pensamento, nós vamos falar sobre pensamento circular. E quando nós montamos uma rotina física, né, de movimentos físicos, de andar numa esteira, ou de ir para um campo e fazer todos os dias aqueles movimentos. Vocês não têm noção o quanto esse adolescente melhorou a nível de ficar o tempo todo buscando atividades ou comportamentos dentro de casa que tirava todo mundo da rotina. Então, se eu tenho uma criança, uma adolescente que tem esse pensamento circular, o que é pensamento circular? Vou dar um exemplo de uma menina que dobrava as roupas. Então ela dobrava todas as roupas. E ela precisava dobrar todos os dias aquelas roupas. E ela primeiro dobrava as roupas dela. Daqui a pouco ela começou a dobrar as roupas dela e da mãe e colocar numa caixa. E se aquilo fosse impedido, ela dava uma crise muito grande. E aí ela começava a movimentar a casa, porque quando ela começava a dobrar roupa, a mãe vinha, pegava as roupas, tirava a roupa, ela entrava em crise. Quando nós entramos com esse trabalho motor com ela, que ela começou a andar na esteira, começou a andar na quadra, começou a se movimentar, e eu me lembro que a mãe arrumou uma bola de basquete no quintal e ela tinha que jogar a bola de basquete, começou a brincar. Esse outro comportamento sai. Porque o que as pessoas não conseguem entender, na minha opinião, e aí eu falo por experiência e falo olhando para vocês, você não extingue um comportamento, você substitui aquele comportamento para o outro. Então não dá para pegar para chegar para uma criança ou um adolescente severo dentro do autismo e dizer para ele, olha, hoje você não dobra mais roupa. O que eu vou colocar no lugar de dobrar roupas? Quais as habilidades que eu vou trabalhar? E à medida que eu vou trabalhando, e essa criança vai tendo maior consciência, ela vai se autorregulando e os comportamentos vão se organizando. Não dá para trabalhar comportamento sem organização de ambiente. Não dá para trabalhar comportamento sem o momento das habilidades motoras, das habilidades, né, da mesinha. Eu preciso organizar uma rotina onde o desenvolvimento motor tenha lugar, porque ele faz parte do desenvolvimento cognitivo, ele faz parte da autorregulação. Se isso não vem, fica muito difícil você tirar determinados comportamentos que já estão ali há muito tempo. Então, organizar essa rotina também é levar a possibilidade para essa pessoa que ela ande numa esteira, que ela corra, não sei. Eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que dentro do transtorno do espectro autista não tem nada pronto. Nada pronto. Então, assim, não dá para fazer esse menino sair de comportamentos inadequados sem oferecer situações para que ele possa se organizar. Então, o desenvolvimento motor, ele tem que fazer parte de uma criança logo no início da descoberta do autismo até a idade adulta. Ela não pode ser retirada. Para o processo de alfabetização, eu preciso saber, entender e ver como o meu comportamento se apresenta. Eu preciso de tempo de atenção para aprender. Eu preciso de concentração.
Eu preciso de destreza manual para escrever. E eu preciso coordenar a destreza manual como os movimentos sacádicos. Eu preciso rastrear a informação de um ambiente de sala de aula, onde tem vários distratores. Eu vejo nos CEFs, e eu falo isso porque eu vivencio, o Adolano, eu não quero ir para atividade física. Ah, então não vai. Não, ele tem que ir sim, mesmo que eu faça um planejamento diferente para ele. E ele não tá lá, não é só para brincar, ele tá lá para aprender. Isso precisa entrar na cabeça de todos os profissionais e isso o pai precisa entender. Às vezes o seu filho demora a dar tchau porque ele precisa trabalhar esse movimento motor de forma sistemática, frequente, até que ele possa organizar este movimento por si mesmo e não com você indicando. Então, trabalhar a psicomotricidade é trazer a consciência corporal dessa criança. Lógico, sempre em pequenos passos, sempre com muito respeito, sempre com muita atenção. Eu não vou falar sempre com muito amor, porque não é o amor no sentido encantatório, é o amor no sentido de responsabilidade com o outro. O que ele precisa de mim? O que eu posso dar para ele? Então eu preciso pensar como profissional. E como profissional eu coloco para vocês o quanto é importante. E eu gosto muito do Rosa Neto, que tem uma escala de desenvolvimento motor, que a gente adapta ela, porque não dá para utilizar com as pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Ele diz o seguinte: a atividade motora influencia diretamente no desenvolvimento global da criança. Através desta, a criança desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior, auxiliando futuramente na conquista da sua independência. Então, não esqueçam na hora de organizar o atendimento do seu filho, não esqueçam de pensar nesse desenvolvimento motor. Eu até choquei, assim, teve umas 2 semanas atrás, eu atendi um médico e o filho dele tá com diagnóstico com transtorno do espectro autista, e ele virou para mim e falou assim: eu quero a mesinha, que a gente chama o nosso trabalho de mesinha, mas eu quero atividade motora. Eu falei, meu Deus, choquei agora, impactou. Porque a maioria não encontra sentido. E se essa criança vai para uma escola, lá está a atividade física. Se ele não sabe correr, se ele não sabe pular, se ele não tem uma destreza com uma bola, vocês acham que ele vai se sentir à vontade para estar nessa aula de educação física? Não vai. E aí, mais uma vez, nós estamos contribuindo para o isolamento dessa criança. Então, eu preciso organizar essa rotina desde a mais tenra idade, com as habilidades que ela precisa desenvolver e levando recursos para que ela possa se desenvolver. Então, quando a gente fala muito, eu e a Andrea, quando os meninos chegam, que a gente vai fazer a avaliação dessas crianças, a gente vê que são movimentos simples, mas que causam muita dificuldade. Não consegue abrir uma garrafa porque tem que ter esse movimento de rosca, não consegue escrever porque o bracinho está duro e ele não consegue fazer esse movimento circular, não consegue apertar uma massinha porque não tem força na mão, então ele tem muita dificuldade com os dedinhos. Se ele tem muita dificuldade com esses dedinhos, como que ele vai segurar esse lápis? E a maioria dos meninos traz uma pega diferenciada e nós só vamos intervir nessa pega do lápis se isso causar prejuízos, porque se não causar prejuízo, se ele tem destreza, se ele tem rapidez, se ele tem ritmo, se eu tentar um outro movimento, eu posso fazer com que desestimular essa criança. Eu vou trabalhar o desenvolvimento da pinça? Vou. Vou trabalhar o movimento dessa pega trípede? Vou. Mas eu vou permitir que ele explore isso da melhor forma para ele, porque eu não sei quais são os prejuízos que estão ali. Então eu tenho crianças que têm dificuldade para fazer esse movimento aqui
na hora de um pregador, e aí a gente vai dosando, né, esse pregador. Na hora de apertar, olha que eu falo com ele assim, eu tô brincando lá, fecha, abre. Ele tem muita dificuldade para ver qual que abriu. E aí, se ele não tem essa consciência corporal de autorregulação dos próprios movimentos, a lateralidade se desorganiza. E eu preciso da lateralidade para que ele possa perceber a diferença entre o F e o 7. Para que ele possa perceber a diferença entre o P e o B. Para que ele possa perceber a diferença entre o M e o W, que um está para cima, o outro está para baixo. E aí essa localização espacial. Vygotsky diz o seguinte: primeiro, eu me organizo espacialmente. Então, a nível de desenvolvimento, a criança se desenvolve na consciência corporal do seu próprio corpo, na localização espacial, para depois começar a compreender a questão temporal. Então, que hoje é segunda, que hoje é terça, que hoje é tal hora. Então, essa criança, para dar sentido a esse tempo, que é muito difícil de ensinar tempo, né? Como que eu vou ensinar tempo? Olha, daqui a pouco a mamãe traz isso, daqui a pouco você faz. O que é daqui a pouco? De que forma isso pode estar estruturado a nível interno? Então, eu preciso trabalhar com essa criança para que ela primeiro desenvolva a consciência corporal. A Andrea colocou uma atividade muito legal lá nos nossos vídeos, que ela diz o seguinte: o que tem atrás de você? O que tem à sua frente? O que tem ao seu lado? Você vai fazer um teste com a criança e fala para ele assim: ande 2 passos para o lado. Ele vira para mim e fala: o que é lado? Ele não sabe o conceito. E aí você pede, levanta os bracinhos, ele coloca os braços assim. Não consegue ter controle daquele próprio corpo. E é muito interessante, quando eu tô lá em CEF, que a gente avalia os meninos, eu sempre avalio nesse aspecto, e eu vejo que ele não tem ainda uma consciência corporal. Se não tem essa consciência, como que ele vai aprender? Fica muito difícil. Ou então apresenta uma hiperlexia, lê sem ter significado. Então, dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso pensar em várias adaptações no contexto escolar para que isso seja, como é que se diz, fique mais claro para o professor. Que às vezes ele não escreve do quadro porque essas habilidades ainda não foram desenvolvidas. Então, se você trabalhar, se você é psicopedagogo, começa a trabalhar com o quadro, que faz parte do nosso método, a gente já inicia o trabalho e o quadro entra. Por quê? Porque eu estou dando significado para o quadro. Na hora que eu escrevo, ele escreve. Na hora que eu faço uma letra, ele faz. Aí sim ele começa a copiar do quadro nas escolas, porque ele começa a entender. Eu não preciso. Copia aqui, copia ali. Então, gente, vale a pena o investimento nessa área. Vale muito a pena você olhar para o desenvolvimento motor do seu filho. E aí, mande ele pular. Lourdes, ele tem ele é ótimo. Tá, então tá, vai lá. Pega seu menino e fala: filho, pula para frente. Filho, pula para trás. Olha ele subindo uma escada. Se ele olha para os pés o tempo todo. Se ele consegue ter essa consciência de um passo depois do outro. Ou se ele leva um, leva o outro. Depois leva o outro, leva o outro. Ou se ele consegue ir intercalando um acima do outro. Peça seu filho para fechar os olhos. Os nossos meninos não fecham os olhos, gente. Desequilibra. Não consegue ficar um segundo com os olhos vendados. Então, comece a fazer esses testes básicos e comece lá do início do desenvolvimento motor, para que ele adquira esses movimentos mais especializados, para que ele adquira essas destrezas. E se seu filho está fora da educação física da escola, peça adaptações, peça adaptação curricular. Se ele não consegue correr, que o professor faça uma atividade parado e coloque ele para andar, mas que ele entenda. Uma outra coisa que a psicomotricidade traz, que eu acho muito legal, é ordem.
Ordem no sentido, primeiro você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer tal coisa. E essa criança começa a entender, pegar uma bolinha, joga, ele vai ter essa consciência da mãozinha, e aí a gente resolve um dos problemas muito sérios, que é quando o olho não segue a mão. Então essa criança pega assim, ó, ela pega no ar, não sei como consegue, mas pega no ar. Como eu disse para vocês, eu respeito muito os meninos. Eu só quero que eles deem certo, eu só quero que eles fiquem bem e que eles se desenvolvam. E nós não podemos privá-los dessas habilidades. Então não é só cognitivo, né? É afetivo, é emocional. Isso sim vai dar função para as outras coisas. Isso sim vai trazer essa criança para esse mundo e vai os ajudar a ficar melhor dentro desse ambiente. Tá certo? Tem muitas perguntas, vocês não fazem pergunta, eu disparo, começo a falar, é um negócio meio sério e não tem pergunta nenhuma. Gente, interaja com a gente, dá like, vocês não dão like. Tô brincando. Mas assim, eu queria que a gente fizesse agora uma interatividade, que vocês começassem a questionar alguma coisa. Semana passada não teve uma pergunta. Saí daqui assim, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz algo de errado? Porque é muito bom quando vocês entram em contato com a gente, que a gente consegue dar um retorno para vocês, né? Mães aqui tão participativas, efetivas aqui. A atividade motora, principalmente com os meninos menores, é muito legal, porque quando eu trabalho regras, quando eu trabalho ordens, ele precisa prestar atenção. E aí essa criança vai estar cada vez mais ligada nesse ambiente, mais antenada nesse ambiente. Quero deixar claro que eu não tenho nada contra a psicomotricidade relacional. Eu só acho que todas as coisas têm seu tempo. Se naquele momento aquela criança não apresenta algumas habilidades motoras, eu tenho que focar nessas habilidades. Adoro o trabalho da psicomotricidade em todos os sentidos, principalmente dentro da linha sociocultural. Acredito que os nossos meninos precisam desse movimento, né? E estou aqui falando de vocês sobre isso. Mas na semana que vem nós vamos falar do desenvolvimento cognitivo e o quanto é sério esse não fazer nada, o quanto é sério essa desorganização de rotina, onde não é só as habilidades cognitivas ou então as habilidades psicológicas que tem que estar em voga, mas principalmente motor. Alguém perguntou aqui, obrigada, viu? Adorei! Quais as atividades mais eficazes para uma pessoa dentro do espectro autista de 3 anos? Você tem que ver primeiro o que ele faz. Primeira coisa que você tem que ver é o que ele faz. Né? O que ele faz? Ai, Lourdes, eu não sei. E o que ele não faz? Coloca ele para pular. Ele pula? Se ele não pular, vamos começar a pular. Pede para ele pegar determinado objeto. Ele pega? Se não pega, vamos ajudá-lo a fazer isso. Ele engatinha? Ele rola? Ah, e como é que tá o movimento de pinça? Ele consegue pegar uma bolinha com esses dedinhos? Não. Ah, ele consegue segurar um lápis mesmo que seja com a mão inteira? Então, o grande segredo é isso, é levar o que está faltando para aquela criança. Tá certo? Não sou especializada na área, mas sempre estudei e eu gosto muito de dizer da minha formação. Quando nós trabalhamos dentro do Centro de Ensino Especial, você é tudo. E a atividade psicomotora, ela sempre esteve em voga. Eu acredito que a pedagogia valoriza muito, porque alfabetizar uma criança que não tem a consciência corporal, que não consegue desenhar a figura humana. Ah, outra dica. Coloca lá, vê se seu filho, como que ele está desenhando a figura humana. Esse menininho de 3 anos, ele faz pelo menos um rabisco aberto, rabisco não, desculpa, um círculo aberto, ou ainda está na rabiscação? Ah, então eu preciso trabalhar isso também, porque ele tem que fazer aquele monte de círculos,
né? Tudo ali. Então eu preciso pensar sobre essas dificuldades. Então, como desenvolver a habilidade motora em uma criança não verbal com rigidez de pensamento? Novamente, a gente só desenvolve aquilo que falta. O que está faltando nele? Ele ainda não faz nada? Ele é muito rígido, organiza a rotina e diz: a partir do dia tal, nós vamos começar a fazer caminhada. A partir do dia tal, nós vamos começar a andar de bicicleta. Que seja esse spinning dentro de casa, parado, e ele vai. E aí é não desistir. É ser perseverante como os nossos meninos são. É não desistir. Hoje 5 minutos, amanhã 10, depois 15 e aí vai. É não desistir. Eu sempre digo que a palavra é não desistir. Então, eu posso colocar isso no primeiro horário e depois ele vai para o que ele gosta. Porque tem mãe que fala para mim assim: ai, Lourdes, não consigo colocar ele na mesinha. Aí eu falo para ela assim: me conta a sua rotina. Ah, eu acordo e aí ele liga a televisão ou vai para o YouTube no que ele gosta. Gente, então fica muito difícil dele querer ir até você tá fazendo a sua coisa preferida. Eu gosto dessa palavra preferida que os meninos, as nossas crianças usam mais. Isso é o meu preferido, Lourdes. Então, se ele está fazendo aquilo que é preferido, aquilo que ele gosta, para ir para uma coisa que ele ainda tem dificuldade, mas olha, não desista, mãe. Organize essa rotina e depois que ele for fazer esses primeiros movimentos, inicie com pequenos passos. Procure um educador físico para que ele possa te auxiliar e montar um programa único para o seu filho. Né? Eu teve uma menina uma vez que a gente começou a fazer um programa motor com ela, ela só andava na esteira para trás. Era mais para implicar, para a gente desistir. Hoje ela anda para frente. O que vale é não desistir. Não desistir. Porque quando nós temos um adolescente dentro de casa com um nível mais severo, é muito sofrido para a família. Porque essa rigidez de pensamento, ela toma conta do comportamento desse adolescente. E isso provoca causas. Geralmente ele quer lavar a roupa toda hora, ele vai criar atividades que realmente mexam com a estrutura familiar. Então, é importante, né? É possível distribuir esquemas motores em papel para os pais aplicarem em casa? Claro, nós fazemos isso. Nós organizamos esse esquema motor para que o pai possa organizar em casa. Mas aí eu preciso de um profissional da área de educação física que saiba como funciona esse motor, que saiba como as coisas funcionam. A pergunta da Carol, do Gabriel, né? Ela faz assim, uma sugestão de live. Ela me deu uma sugestão de live. O que fazer quando a criança se percebe autista? Quando explicar para ela mesma? A gente foge um pouco do nosso tema, mas eu quero colocar uma questão para vocês. Quem vai dar significado? Carol, você sabe que eu te amo, mas quem dá significado para o autismo ser positivo ou negativo é o meio. O que é o autismo para você? Isso você vai transmitir para o seu filho. Quero contar uma história que eu vivenciei. Como eu disse, eu tenho muitos filhos de médicos que têm diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista, mas que olha para esse transtorno do espectro autista de forma positiva, porque se eu dei certo, meu filho também vai dar. Isso é uma virada de chave, gente. Olhar para isso a nível positivo é muito bom. Mas eu também já vivenciei outras situações. De uma pessoa que chega, um menino que chegou em mim e falou assim: eu não quero ser autista. Por quê? Porque ele tem um irmão que é autista e o irmão dele, que é autista, é severo. E ele é de alto funcionamento. Aí eu olhei para ele e falei: vamos pensar sobre o que é autismo? E aí tem várias pessoas dentro do espectro que eu acompanho, pessoas com mestrado, doutorado, e que falam de autismo muito bem. Só que essas pessoas se identificam como Asperger, ou Asperger. E aí, quando eu abri para ele tudo aquilo, ele falou assim: então tá, então eu sou Asperger. Ele optou pelo Asperger, pela positividade que acompanha esse nome. Então, olhe para o autismo de uma forma mais positiva, porque o ambiente, ele é responsável pelo peso que esse nome traz.
Qual o peso que esse nome traz para você? Ele vai te condenar? Ou ele só é mais uma característica, uma classificação? Não digo nem característica. Porque se o autismo for pesado para você, dependendo da forma como você passa para o seu filho, ele já vai se sentir condenado. Então eu preciso olhar para isso também, de que forma, se meu filho tem percepção, se meu filho tem consciência social, e se isso é dito na família, ele é autista, ele é autista, ele é autista. Como que isso é visto? Não, ele é gente. Ele é o Gabriel. Ele é só o Gabriel. E aí sim nós vamos ver como funciona esse nome, se é pejorativo ou não é.